Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zacarias capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Baçã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem, dizem, louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro, pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. Em 1 mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles, e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver que ser destruído, que seja. Os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça, o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas, que estavam me observando, reconheceram que isso era palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem isso por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pega esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata, as joguei para o oleiro da casa do Senhor, e depois quebrei o 2º cajado, chamado união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas, que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas, arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu braço, sobre o seu olho direito, o braço ficará completamente seco, e o olho direito totalmente cego. Zacarias capítulo 11, nós temos falado desde ontem sobre Deus como nosso pastor, e no capítulo 11 nos fala sobre discernir os falsos pastores. A Bíblia fala que no final dos tempos serão tempos de engano. 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 4, e um dos sinais do engano que o Senhor Jesus também nos diz em Mateus 24 é a multiplicação de falsos profetas, falsos pastores. O profeta, então, Zacarias, no capítulo 11, ele fala primeiro sobre a destruição de madeiras nobres. Os irmãos perceberam aí? No versículo 1, fala sobre os cedros sendo consumidos pelo fogo, ciprestes sendo destruídos, árvores excelentes sendo derrubadas. O texto está falando disso no sentido daqueles que se envaidecem, que crescem como o cedro do Líbano, que são fortes, mas que Deus está dizendo que a glória deles seria destruída, ou a confiança nessas árvores, ou nas riquezas que eram geradas através desses valores dos tempos bíblicos, e até hoje, como que a madeira, dependendo então das madeiras, são super valorizadas, e há tantas mortes por trás disso, tantos interesses. O versículo 3 diz: a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Ou seja, fala aqui de pastores cujo interesse deles é material, não espiritual. Falsos pastores buscam honras e glórias deste mundo e ensinam as pessoas a amarem este mundo. E nós vamos precisar perceber isso, porque, como falamos ontem, quem vai detectar os verdadeiros e falsos são as ovelhas de Jesus. Isso cabe a você e a mim. Não podemos nos esconder por trás de que há tanto engano e
tantos falsos pastores ou maus exemplos para nos frustrar e não querer mais saber de congregar, de igreja. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que nos deixou tudo muito claro, para que a gente seja orientado. Sobretudo, o nosso verdadeiro pastor é Jesus. Ontem até eu citei um texto e me equivoquei. Na verdade, o texto de 1 Pedro 2,25, ele fala sobre o Senhor sendo o nosso verdadeiro pastor. E, na verdade, 1 Pedro 5, foi que eu disse ontem, fala para a gente não pastorear o rebanho por torpe ganância. Ou seja, no tempo do Novo Testamento, Pedro já tem que avisar os líderes: olha, não troque a motivação do coração de vocês ao fazer a obra de Deus. A obra de Deus é maravilhosa. Deus levanta pastores, Deus levanta congregações, Deus levanta, amado, Deus tem o seu povo, e Ele reúne o seu povo com propósito, com direção. Mas nós temos que avaliar o nosso coração, se nós estamos andando na verdade, na luz, se nós estamos realmente no rebanho, na congregação, como ovelhas, se a nossa motivação de nos reunir, de orar, de buscar, é o Senhor ou é o nosso próprio interesse. Nós precisamos entender isso e discernir também se os nossos pastores e líderes estão realmente buscando ensinar a verdade de Deus, a palavra de Deus. E aqui eu quero colocar 4 características dos falsos pastores. Primeiro, capítulo 11 de Zacarias. Os falsos pastores usam o rebanho para enriquecer. Versículo 5 diz isso, a Bíblia toda fala isso, mas o texto diz assim, Zacarias 11, 5: aqueles que as compram, matam-as e não são punidos. Os que vendem, dizem, louvado seja o Senhor, ficamos ricos. Os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Amados, está mostrando claramente aí, de pessoas que usam o nome do Senhor para atingir os seus próprios interesses, para enriquecer. Não há problema algum se uma pessoa que é pastor, líder, e de repente o ministério cresce, e o ministério crescendo tem condição de dar a ele uma vida boa, muitas vezes próspera, porque o ministério proporcionalmente dá a ele essa condição. Mas o texto está falando da ganância, do que motiva o ministério dele. E o pastor ganancioso, a ambição dele é o que as pessoas podem dar a ele. E aí eles ensinam o que as pessoas querem ouvir, para poder de alguma forma também mantê-las ali. Porque, amado, onde tem falso pastor, as pessoas que estão ali, elas têm o mesmo desejo do coração deles. Por isso que Jesus fala para cada um de nós: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguirão. Segunda característica aí dos falsos pastores é que eles não têm compaixão pelas ovelhas. O versículo 16 fala isso. Daí de Zacarias 11, versículo 16, fala porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuida das ovelhas e que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos dela. É interessante porque aqui também, no versículo 6, diz: certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra. Percebe, irmãos, no versículo 5 diz: não se compadecem das ovelhas, esses pastores. Perceba que Deus diz que Ele permitirá. A linguagem, muita gente talvez estranhe, como que Deus permite tantos falsos pastores? Deus permite porque Deus dá liberdade às pessoas para escolher. E as pessoas, elas vão seguir líderes de acordo com o seu próprio coração. Por trás de falsos pastores, sempre tem pessoas que estão buscando o que eles oferecem. Os falsos pastores, eles não têm compaixão das ovelhas. E aqui não pense você que está falando apenas de visitar, de se interessar por você. Na verdade, eles não têm compaixão das ovelhas, e eles demonstram isso não ensinando a elas a verdade que liberta. Não as ensinando que elas precisam mesmo de amar a Deus, de andar com Deus, ou seja, não as corrigindo naquilo que elas precisam aprender acerca da verdade de Deus. Eles não falam a verdade, por isso não tem compaixão. Porque um pastor falso, ele pode visitar, ele pode te telefonar, ele pode te mandar. Os fariseus, a Bíblia diz que eles iam na casa das pessoas, faziam longas orações,
para poder prender as pessoas a eles. Quando a Bíblia fala que o falso pastor não se compadece, ele demonstra isso não exortando as ovelhas, não falando a verdade, não pregando a verdade, porque, amado, a verdade de Deus, ela liberta, mas ela também incomoda quem não quer mudar. Os falsos pastores não vão falar o que a gente precisa, vão falar o que a gente quer ouvir. Jesus falou: ai de vós quando todos os louvarem, porque assim fizeram com os falsos profetas que vieram antes de vós. Ai de vós quando todos ficarem muito felizes com o que vocês ensinam e falam. Os verdadeiros pastores, eles vão ter um cajado e vão ter a vara do pastor que exorta para ver a ovelha crescendo, amadurecendo, abrindo mão deste mundo para amar a glória de Deus. Em terceiro lugar, terceira característica, são 4, quero ministrar nesse texto hoje. Em terceiro lugar, os falsos pastores, eles vão perder o discernimento espiritual. Eles não têm discernimento espiritual. Mesmo que eles falem em nome de Deus, mesmo que eles falem que tiveram visões, revelações, porque tem gente que acha que quando algo é assim sobrenatural, vem de Deus. Amado, a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias. Nem toda visão, nem todo sonho, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, deve ser considerado da parte do Senhor. Olha no versículo 17, o que fala sobre o pastor falso. Zacarias 11, 17. Ai do pastor inútil, ele abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. É interessante porque a Bíblia fala sobre a palavra de Deus como a espada do Espírito. Falso pastor, ele mesmo vai perdendo discernimento, e aqui fala sobre cair sobre o seu braço, ele vai perdendo força espiritual e discernimento espiritual. O que acontece com o falso pastor e com todo aquele que se entrega deliberadamente a qualquer pecado, o que acontece é Romanos capítulo 1, Deus os entrega aos seus próprios desejos, interesses, convicções. Eles começam a acreditar naquilo, que no fundo, eles percebem que não é a essência do evangelho, mas dá certo, as pessoas vêm, e alguns dizem que estão sendo abençoados, e eles começam a envolver. Amado, isso é bíblico, sempre teve e sempre terá até o dia da volta do Senhor Jesus. Cabe a nós falar: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, mesmo que ela trate com o meu caráter, mesmo que ela me confronte, mesmo que eu saia muitas vezes ferido com o pastor que pregou a verdade para mim, sobre santificação, sobre o temor de Deus, sobre amar a glória de Deus, sobre se encher da palavra de Deus. Cuidado, amado, porque o seu coração e o meu coração podem nos enganar. Nós precisamos de pessoas que nos falem a verdade de Deus. O falso pastor, ele vai perdendo a força espiritual e o discernimento. Deus entrega o seu próprio coração. Por quê? Porque eles desprezaram a graça. Hoje há uma teologia muito falada por aí da hipergraça. Pessoas que dizem que todos serão salvos porque a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, suprema sobre todas as coisas, que no final Deus vai salvar todo mundo. A hipergraça é hiperengano, é hiperdestruidora. Nós precisamos entender que a graça de Deus é para nos libertar. Olha o texto de Zacarias 11, o que Deus fala sobre a graça dele. No versículo 7, ele diz: eu apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro, pelos negociantes das ovelhas, peguei 2 cajados, a um chamei graça, e a outro união, e apacentei as ovelhas. Você sabe como que Deus apacenta as suas ovelhas? Derramando a graça dele e trazendo unidade. Mas quando a gente despreza essas coisas, o que acontece? Acontece o que está aí no versículo número 14, depois quebrei o segundo cajado, chamado união. E mais antes diz que o Senhor quebrou o cajado da graça, no versículo de número 8, em um mês destruí 3 pastores, perdi a paciência, e eles também se cansaram de mim. Versículo 9, não serei mais o pastor de vocês, quem tiver que morrer, que morra. Deus vai nos entregando os nossos próprios desejos. Deus não vai te obrigar a amá-lo, Deus não vai nos obrigar a se santificar, Deus vai nos convidar todos os dias pela graça dele. Mas se nós endurecemos o coração, amado, versículo 10, peguei o cajado chamado graça e o quebrei para anular a minha aliança, que havia feito com todos os povos. Que coisa! Nós precisamos ler Bíblia. As pessoas hoje não querem ler Bíblia, elas não querem ouvir a palavra como ela é.
É muito fácil eu pegar qualquer texto da Bíblia e falar algo que seja confortável para mim e para você. Mas graças a Deus, nós queremos ler e ser pela palavra confrontados. Nós que ministramos, nós que ouvimos, e aqueles que conseguem suportar a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus, em João capítulo 6, ele falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os que estavam ali, uma multidão que tinha comido pão e peixe, que tinham sido multiplicados por milagre, eles abandonaram, todos abandonaram a Jesus, falaram duro este discurso. E aí só ficaram os 12, Jesus falou: e vocês não querem ir? E Pedro disse: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Falsos pastores apacentam falsas ovelhas. Falsas ovelhas têm os mesmos propósitos, desejos e ambição dos falsos pastores. Mas quem é a ovelha de Jesus vai discernir a voz dele e vai saber até mudar muitas vezes de uma congregação quando o nível de engano daquele lugar se tornou acima do suportável para quem é a ovelha de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você a cada dia. Então o falso pastor vai perder o discernimento espiritual, ele mesmo vai se enganar e enganar quem estiver com ele, vai se tornar alguém como Judas. Amado, Judas é um exemplo. Ele andou com Jesus 3 anos e meio, viu os milagres, cuidava da parte financeira, era do ministério de administração dos discípulos de Jesus, e a Bíblia diz que na hora que ele percebeu que o reino de Deus não era do jeito dele, não traria honra a ele, não traria riqueza para ele, quando ele percebeu que Jesus ia para a cruz, ele fez o que está aqui em Zacarias capítulo 11, vocês perceberam, irmãos? No versículo de número 12, eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo, pesar o meu salário, 30 moedas de prata. Zacarias profetiza, falando do Messias, que ele seria trocado por 30 moedas de prata. Hoje, há pessoas que estão nas congregações, estão trocando Jesus pelo dinheiro, pelos seus prazeres, e quando eles oram e algo não acontece do jeito que eles querem, abandonam a casa de Deus, ficam frustrados, porque não estavam buscando o Senhor. Toda provação é um teste de Deus para as nossas motivações. Quem ama a Deus vai estar numa congregação por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus, por causa das ovelhas de Jesus que ali estão. Toda congregação temos limitações, todos os pastores têm suas limitações. Nosso papel na congregação é segurar os braços dos nossos líderes. Enquanto Arão e Ur seguravam as mãos de Moisés, Josué e o povo de Israel vencia. Você quer ser alguém que vence e que realmente está experimentando as promessas de Deus? Seja alguém que segura a mão dos seus pastores, orando, apoiando, ajudando, e até mesmo os alertando quando eles estão demonstrando equívocos. Mas nós não podemos perder o discernimento. Quem era Judas? Um discípulo interesseiro. Seguia Jesus, andava com ele, trabalhava para ele, apenas buscando os seus próprios interesses. Que Deus tenha misericórdia de nós. E em último lugar, os falsos pastores, que nós precisamos discernir isso, não apenas para perceber fora da gente, mas perceber a nós mesmos, o nosso coração. Os falsos pastores vão trazer confusão e destruição ao povo. E lembre-se, Deus permite, Deus dará pastores segundo o coração dele, mas Deus nos dará pastores segundo o nosso coração. Ou seja, Deus tem te dado pastores segundo aquilo que está no teu coração. Porém, não significa que se você estiver num lugar onde a palavra é verdadeira e o pastor é verdadeiro, você estará por isso vivendo a verdade. É necessário ouvir o que eles falam e se submeter à palavra profética. Deus falou para Ezequiel: olha, esse povo vem a ti porque ele gosta de ouvir como quem ouve canções, mas eles não obedecem nada do que você diz. Essa é a realidade também pastoral e profética. Pastores muitas vezes fiéis estão ensinando, mas alguns não querem ouvir. Então, em último lugar, Zacarias capítulo 11 nos mostra que os falsos pastores trazem confusão e destruição entre o povo. Versículo 6 mostra isso de uma maneira clara e dolorosa. Olha só: certamente não terei mais compaixão dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país, eu não os livrarei
das mãos deles. Haverá destruição, um contra o outro, confusão. Quantas pessoas estão confusas hoje por ouvir tanto falsos pastores, tantas falsas teologias, e hoje todo mundo tem acesso a tudo pelas redes digitais, pela internet. Amado, nós precisamos definir o alimento que nós queremos comer. Nós precisamos ler Bíblia, todos nós precisamos ter alimento bíblico direto. Ouça o Senhor diretamente da palavra e perceba pessoas específicas que Deus coloca para você receber o alimento da palavra através de verdadeiros pastores, para que você não caia em confusão, em dúvida de ouvir todo mundo e viver ouvindo os escândalos mais atuais que surgem no meio evangélico. Amados, os falsos pastores contaminam a terra. Eles trazem destruição, confusão, contaminação, ganância, escândalo, usando o nome do Senhor em vão, e alguns usando o nome do Senhor para promover a si mesmos. Contaminam a terra e traz destruição. A minha oração e a minha alegria é que Jesus é o bom pastor. A minha oração é que nós possamos ouvir a voz do pastor Jesus. Ouça a sua palavra, aprenda a ouvir Jesus lendo a palavra. Jesus falou sobre a parábola do rico e de Lázaro. O rico estava no inferno e ele diz para o Senhor: envie alguém para falar para minha família não vir para cá, como se pudesse. E o Senhor diz claramente em sua palavra que não há comunicação entre aqueles que morrem e os que estão vivos, mas o Senhor libera uma palavra maravilhosa naquela parábola, dizendo assim, eles têm a lei e os profetas. Escute-o, está falando de Bíblia. Leia a palavra e ouça Jesus, deixa Ele te conduzir. O Espírito Santo, o Espírito da verdade vai te conduzir, e quanto mais você amar a verdade, quiser sinceramente servir o Senhor, mais a verdade vai se tornar clara para você, e Deus vai te mostrar como andar com Ele, e como está entre aqueles que andam com Ele, e os pastores que o Senhor tem na nossa nação, e são muitos que o Senhor tem usado para conduzir o seu povo, para amar a Jesus, para se preparar para a volta de Jesus, para amar as coisas eternas e do alto e não as da terra, para andarem na verdade, no amor, na essência do reino de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. A nossa oração é que a Tua palavra e o Teu Espírito aumentem o nosso nível de discernimento, não para discernir apenas o que está fora da gente, mas no nosso próprio coração. Nos ajude todos os dias, Pai, a orar dizendo: sonda-me e vê se há em mim caminho mau. Que nós possamos sobretudo ser apacentados pelo Senhor, pela Tua palavra, Jesus, pela Tua voz, Jesus, pelo Teu Espírito Santo da verdade em nós. Que nós possamos discernir aqueles que o Senhor tem colocado perto da gente, que estão falando da parte do Senhor, a verdade que precisamos e não a palavra que gostamos. Em nome de Jesus, a nossa oração é que o Espírito da verdade possa soprar sobre o Brasil e levantar uma igreja que proclama, ama a verdade e que caminha na Tua luz, na Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.